Olá, meus queridos, minhas queridas, alunos e alunos da ESA. Meu nome é Cleusa Pessuto Peruso, Cleusa Pessuto conhecida, professora de português. Hoje vamos corrigir a resolução da prova da ESA de 2016. Muito bem, então vamos ver qual foi o texto pedido. Vício em celular atrapalha a vida afetiva e gera nomofobia. Este foi o texto, então. Vejam, coloquei aqui para vocês direitinho, 2 páginas. 3. Da onde foi retirado? O debate.com.br, saúde e beleza. Vício em celular atrapalha a vida afetiva e gera nomofobia. 2014. Então vamos ver o que está sendo questionado de interpretação de texto. Compreensão ou interpretação? Vamos ver. Questão de número 1. Já começa com gramática. Está sendo pedido o seguinte: em todas as alternativas, há orações subordinadas adverbiais, exceto estude bastante, porque amanhã haverá uma prova. Se eu falar estude bastante, vocês entendem? Sim. Então aqui eu tenho uma oca. O que é uma oca? Oração coordenada sindética. Por que ela é coordenada? Porque ela sobrevive sozinha. Por que ela é assindética? Porque ela não tem nexo, não tem conectivo, não tem conjunção. Assindética quer dizer não tem síndeto, não tem nexo, não tem conjunção. Porque amanhã haverá uma prova, eu tenho uma oração coordenada, olhem o porquê. Coordenada, o quê? Assindética ou sindética? Sindética. Por que sindética? Porque tem o nexo. O quê? Explicativa. Portanto, é letra A que eu vou marcar. Vamos ver as outras? Estudou tanto que teve um ótimo desempenho na prova. Tanto que eu tenho o quê? Uma oração subordinada adverbial. Tanto que consecutiva. Como eu sei isso, professora? Toda vez que eu tiver um que na prova, eu olhar para trás, tem tal tamanho, tanto, eu tenho uma consecutiva. Portanto, é adverbial, exceto, já marquei, letra A. Só estou analisando as outras. Letra C. Você terá um excelente desempenho desde que estude, é uma condição. Portanto, oração subordinada adverbial se estudar. Então, é condicional, não é a letra C. Vamos para a letra D. Os alunos realizaram a prova assim que chegaram na escola. Quando chegaram à escola? Quando chegaram à escola? Assim que ideia me dá? Oração subordinada adverbial temporal. Está me dando ideia de tempo? Não compareceu à aula ontem porque viajou. Não compareceu à aula já que viajou. Como viajou? Então aqui este porquê eu tenho uma oração subordinada adverbial, o quê? Causal. Causa e consequência. Porque viajou, não compareceu à aula ontem. Portanto, questão de número 1, a resposta correta é letra A. Vamos para a questão de número 2. Segundo o autor do texto, qual é a principal consequência do uso excessivo do celular? Vamos ver? Vamos voltar para o texto. Qual é a principal consequência do uso excessivo do celular? Vamos voltar. E as consequências desse uso excessivo do celular são inúmeras, como ninguém gosta da desatenção do outro, os demais passam a exigir que a pessoa escute ou pelo menos ouça. Por isso, o uso abusivo tem gerado brigas entre os casais e descontentamento de famílias e amigos. Vamos voltar? Comprometimento das relações interpessoais.
pessoais. Gasto financeiro excessivo? Não. Desinteresse pelos estudos? Não. Aí no texto vocês vão ver, lendo todo o texto, não estou lendo com vocês. Baixa produtividade do trabalho? Não. Doenças incuráveis? Não. A gente acabou de ler, foi retirado do texto, está no texto. Então é compreensão textual. Por que compreensão, professor? Porque está no texto. A minha resposta. Vamos para a questão de número 3. No final do texto, olhem como me direcionam. No final do texto, vícios em celular atrapalham a vida afetiva e gera nomofobia. Conclui-se que, vamos ver, vamos voltar lá para o texto então. Onde? No final do texto. O acompanhamento psicológico será sempre a melhor solução para essas pessoas, porque na verdade o abuso do celular é sintoma de algo que tem raízes mais profundas. Geralmente a pessoa com nomofobia há predisposição a vícios e a medo de ficar só. Por isso, tratamos como se fosse um medo de ficar sem o seu aparelho de comunicação móvel. Nesses casos, o celular é objeto de afeto que consegue tirar a pessoa do sentimento de medo de ficar só, afirma a neuropsicóloga. Então, vamos voltar para a questão. No final do texto, vício em celular atrapalha a vida afetiva e gera nomofobia. Conclui-se que não há como solucionar o problema? Claro que há. A melhor solução para quem sofre de nomofobia é procurar atendimento médico? É isso que está sendo dito aqui, nessa questão de número 3? A melhor solução para quem sofre de nomofobia é fazer acompanhamento psicológico? Sim. Aqui está a resposta. A gente acabou de ler. Os viciados em celular devem procurar companhia para não se sentirem sós? Não. Todos que sofrem de nomofobia têm a predisposição a vícios e a medos de ficar só? Sim, mas acontece que vício em celular atrapalha a vida afetiva e gera. Conclui-se que quem tem este problema, está lá no texto, a gente acabou de ler, a melhor solução, está dito lá, para quem sofre é fazer acompanhamento psicológico. Tá, professora, mas eu sempre fico na dúvida em duas questões. O que eu faço? Tem uma que representa e que está ali a ideia principal. É nesta que eu vou. Ah, professora, porque foi falado nisso? Sim, mas na conclusão o que é dito? Que tem que ter um acompanhamento psicológico, devido a vários distúrbios que a pessoa tem. Medo de ficar sozinha, vários medos. Muito bem. Então, questão 3, letra C. Vamos para a questão de número 4. Assinale a alternativa em que os vocábulos estejam acentuados pela mesma regra. Vamos ver? Parabéns é uma oxítona em N. Álbuns é uma paroxítona em N. Seguido de S, aqui não vai. Exército, proparoxítona. Jockey, paroxítona em ditongo. Não é a mesma regra. Hífen, eu tenho uma paroxítona em N. Também eu tenho uma oxítona em N. Não é a mesma regra. Chapéu é uma oxítona em ditongo. Herói é uma oxítona em ditongo. Sim, então eu vou marcar a letra D. Lápis é uma paroxítona em I, seguido de S. País é um hiato. Não é a mesma regra. Portanto, 4, letra D. Questão de número 5. Marque a única alternativa em que as palavras não se formam pelo processo de composição. O que é processo de composição? A composição se dá por justaposição ou aglutinação. O que é composição? É quando eu tenho palavras compostas, mais de um radical na palavra. Então, beija-flor, palavra composta. Perna mais alta, pernalta. Aqui eu tenho composição por justaposição, aqui eu tenho composição por aglutinação, porque eu perdi um A. Está pedindo em que as palavras não se formam. Aqui se formam. Letra B. Amanhecer vem de manhã. Tira o A. Existe amanhecer? Não. É para síntese e é uma palavra simples, não é composta. Desalmado vem de alma. Tira o des. Existe almado? Não. É para sintética. É uma palavra simples.
Portanto, letra B é a resposta. Vamos ver a outra? Embora é em mais boa mais hora. Eu tenho uma palavra composta. Perdi elementos fonéticos? Perdi. Portanto, aqui uma composição por aglutinação. É quando eu perco. Segunda-feira, segunda mais feira. É uma palavra composta? Sim. Perdi elementos fonéticos? Não. Portanto, uma composição por justa posição. Aqui eu tenho composição. Pé de meia, pé de meia. Composição por justa posição, não perdi nada. Aguardente, é água mais ardente. Perdi elementos? Sim, perdi um A. Portanto, é composição por aglutinação. Não é a letra D. Tira-teima, tira mais teima. Perdi alguma coisa? Não. É composição por justa posição. Madre mais pérola, composição por justa posição. Portanto, fechado é letra B. 5, questão B. Vamos para a questão de número 6. São exemplos de verbos impessoais. O que são verbos impessoais? Verbos impessoais são aqueles que não têm sujeito. Quando não tem sujeito? Quando acontecem fenômenos da natureza, o verbo haver no sentido de existir, ocorrer, tempo transcorrido. Portanto, estes verbos, eles ficarão sempre na terceira pessoa do singular. Sempre são impessoais. Então vamos ver. Letra A, alvorecer, fenômeno da natureza. Chover, também. Anoitecer, também. Trovejar, também. Então é a letra A que eu vou marcar. Vamos ver a outra? Amar. Não, não é. A menina ama. Morrer, eu morri. Crescer, eu cresço. Ser, eu sou. Não, todos têm sujeito, não são impessoais. Haver, sim, no sentido de ocorrer, é impessoal. Fazer, tempo transcorrido, sim. Parecer, não, a menina aparece. E ser também não. Então não fecha aqui. Correr é ação, jogar, cantar e partir. Não é impessoal. Anoitecer, sim, fenômeno da natureza. Chuviscar, sim. Nevar, sim. Falar, não. Eu falei com vocês. Portanto, fechou. Letra A. 6A. Vamos para a questão de número 7. Destaque a alternativa em que o termo sublinhado seja um objeto indireto. Aqui está sendo questionado análise sintática. Vou descobrir mundos. Quem vou descobrir? Eu. Vou descobrir o quê? Mundos. Por que o quê, professora? Porque toda vez que eu pergunto para um verbo o que ou quem, eu tenho VTD. O que é VTD? Verbo transitivo direto. O que vem depois? Objeto direto. Portanto, vou descobrir. Quem vou descobrir? Eu. Vou descobrir o quê? Mundos. Objeto direto. Não é a letra A. Está pedindo objeto indireto. Já tenho 6 gatos em casa. Quem tenho? Eu. Eu. Tenho o quê? 6 gatos. Onde? Em casa. Adjunto adverbial. 6 gatos. Tenho o quê? 6 gatos. Objeto direto. Não recebo dinheiro há muito tempo. Quem não recebo? Eu. Não recebo o quê? Dinheiro. Objeto direto. Vejam a pergunta. O quê? Não quero isso. Não quero isso. Por que isso, professora? Porque toda vez que eu tenho uma conjunção integrante, que pode ser que, se, como ou direto o verbo, quando eu substituo isso, disso, nisso, eu estou no rol das orações subordinadas substantivas. Então, olhem aqui. Quem não quero? Eu. Não quero o quê? Que fiques triste. Aqui eu tenho uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Por que, professora? Aqui uma oração e aqui não. Porque aqui, vejam, eu só tenho esse elemento, mundos, eu não tenho verbo. Aqui eu tenho 6 gatos. Ou 6, não importa que a banca... Não vou ficar procurando pelo em ovo nesse dia. Eu vou marcar o que ela está me pedindo e pronto. Agora, não quero que fiques, olhem o verbo aqui. Portanto, eu tenho uma oração. Porque quando eu tenho o verbo, eu tenho oração. Portanto, não é a letra D. Cantava para os animais. Quem cantava? Ele, ela, sujeito oculto. Cantava para quem? Para os animais, objeto indireto. Portanto, letra E é a resposta da 7. Vamos para a questão de número 8. São exemplos de verbos da segunda conjugação.
verbos existem na primeira conjugação, segunda conjugação e terceira conjugação. O que é a primeira conjugação? É quando o verbo termina em ar. Tá, professora, mas como eu sei quando o verbo termina em ar? Vamos dizer, eu estava cantando na praça. Cantando vem de cantar. Ar é a primeira conjugação. Cantar, estudar, andar. Primeira conjugação. Segunda, vender, comer. Terceira, partir, sorrir. Então, ar, ir. E os verbos que terminam em or vêm do latim poer, segunda conjugação. Está pedindo da segunda conjugação. Cantar, primeira, já não deu. Ficar, primeira. Remar, primeira. Amar, primeira. Não é a letra A. Letra B, compor, vem do poer, segunda conjugação. Depor, sim. Dever, sim. Temer, sim. Ah, então é a letra B. Letra B, segunda conjugação. Vamos ver os outros? Sorrir, terceira. Partir, terceira. Dormir, terceira. Não é a letra C. Remar, primeira. Receber, segunda. Dever, segunda. Dormir, terceira. Não é a letra D. Fugir, terceira. Ir, terceira. Dormir, terceira. Sorrir, terceira. Fechou então. 8, letra B. Vamos para a questão de número 9. Assinale a alternativa que analisa correta, sintática e, respectivamente, os termos destacados na frase seguinte. Pertencem-te todos os documentos. Aqui, gente, cuidado com a questão. Vocês sempre devem cuidar e primeira coisa que vocês devem fazer é achar o sujeito. Quem pertencem? Quem pertencem? Todos os documentos. Ah, aqui está meu sujeito, ó. Todos os documentos pertencem a quem? Quando eu faço a pergunta para o verbo com preposição a que, de que, em que, eu tenho um verbo transitivo indireto. Este te é objeto indireto. Portanto, respectivamente, objeto indireto e sujeito. Olha aqui, letra E é a resposta da minha questão. Portanto, 9E. Questão 10. Interesse pelas ondas profundas da mente e pela loucura, desejo de transcendência e integração cósmica, linguagem vaga, fluida, que busca sugerir em vez de nomear, essas são características que identificam as obras de autores simbolistas. Letra C é a resposta. Então, quais são as características do simbolismo? Zonas profundas da mente, loucura, desejo de transcendência, integração cósmica, linguagem vaga, fluida, que busca sugerir em vez de nomear, são características dos simbolistas. Aqui então, olhem, anotei para vocês. Naturalistas, tá, professor? E naturalistas. Naturalismo e realismo são correntes literárias afins e contemporâneas que se voltam para análise da realidade social e humana. O parnasianismo distancia-se da realidade e defende a arte pela arte, a perfeição estética. O quinhentismo apresenta a literatura de informação, por exemplo, a carta de viagem, diários de navegação e literatura de catequese. O seu representante maior aqui é o Padre Anchieta. Portanto, todas elas comentadas aqui e faladas. Questão de número 11. Crase. Assinale a alternativa que preenche de acordo com a norma padrão as lacunas da seguinte frase. O professor se referia. Quem se refere a preposição. Alunas, substantivo feminino, às alunas com crase. Então, eu já vou riscar a letra D e risco a letra E. Dispostas. Quem está disposta? Está disposta a preposição. Então, a vencer. Vai crase, professora, porque quem está disposta a... Cuidado, olha o que vem na frente, verbo.
antes de verbo é proibido. Então, se é proibido, eu já posso riscar a letra C. A vencer qualquer obstáculo do dia a dia. Dia a dia. Palavra repetida é proibido colocar. Dia a dia, hora a hora, cara a cara, face a face. Portanto, não coloco. Fechou. Letra A é a resposta. Questão de número 12. Assinale a alternativa em que a concordância foi efetuada conforme a norma padrão. Devem haver outras formas de executar a missão. Deve existir. Se é o haver no sentido de existir, ele é impessoal. Se ele é impessoal, o que está junto com ele contamina. O que quer dizer? Ele também deve ficar na terceira pessoa. Olhem como eu faço na prova. Deve existir outras formas. Se é no sentido de existir. Por quê? Porque se fosse o verbo existir, ele conjuga. É só no sentido de existir. Porque se aparece o verbo existir, ele tem o sujeito. Então, deve existir. Então, é deve haver, no singular. Não é a letra A. Queria voltar a estudar, mas faltava-lhe recurso. Faltava-lhe o quê? Recurso. Recurso faltava a ele. Então, recursos é o meu sujeito. Recursos faltavam-lhe. O sujeito é recursos. Então, o verbo concorda com ele. Não é a letra B. Letra C. Não se admitirá exceções. Olha só. O não está puxando. Isso acontece muito em prova. O não está puxando. O C é próclise. Está na frente do verbo. Vamos fazer de conta que não tem esse não. Então, vamos colocar para cá. Admitirá. Admitirá-se. O quê? Exceções. Então exceções é o meu sujeito. Então, não se admitirão exceções. Por quê? Porque exceções é o meu sujeito e o verbo vai concordar com ele. Não é a letra C. Basta-lhe 2 ou 3 oportunidades. Basta-lhe o quê? 2 ou 3 oportunidades bastam-lhe. Aqui está o meu sujeito. Não é a letra D. Fazia 10 anos que ele não vinha a São Paulo. Fazia tempo transcorrido. Não conjuga, é impessoal. Portanto, a resposta é letra E. 12 questões, então, corrigidas da prova da ESA 2016. Viram como cai mais questões de gramática, literatura muito pouco, interpretação de texto também. Então, vamos ver. Qual foi a proposta de redação pedida nesta prova? Questão. Muito deve ser feito para reduzir a violência na sociedade brasileira. E a maior parte das medidas precisará ter impacto direto sobre a criminalidade juvenil. A redução da maioridade penal, contudo, não é o ponto focal do problema. Elabore um texto dissertativo argumentativo com, no mínimo 20 e no máximo 30 linhas, sobre o que deve ser feito para reduzir a violência na sociedade brasileira, discutindo o cometimento de crimes por menores e a redução da maioridade penal. Então vejam quanta coisa vocês deveriam colocar aqui nessa redação. Vocês teriam que falar, o que fazer para reduzir a violência na sociedade brasileira? E por que muitos menores estão cometendo os crimes? E o que vocês pensam sobre a redução da maioridade penal? Já que muitos menores estão cometendo crimes e eles sabem que eles são isentos de culpa, o que fazer então para melhorar isso? Então, você tem que tomar muito cuidado com a leitura da questão da redação. O que está sendo pedido? Por quê? Porque se eu falar só como reduzir a violência, eu estou deixando de fora outros temas que estão sendo pedidos aqui. Então, a minha redação, a minha nota vai estar muito abaixo, porque o meu tema, eu tangenciei o tema. Eu não coloquei exatamente o que foi pedido. Então, reduz pela metade a nota quando eu faço isso. Então, eu tenho que olhar passo a passo. O que eu devo comentar, então, nessa redação? Eu tenho que colocar o que fazer para reduzir a violência na sociedade brasileira.
sobretudo pessoas menores que cometem esses crimes e a redução da maioridade penal. Então, antes de elaborar essa minha redação, eu tenho que colocar esses pontos todos. Eu coloco este ponto, este e este. O que eu vou falar? O que eu penso a respeito disso? O que eu penso a respeito disso é a minha tese, é o que eu vou colocar na introdução. Depois eu vou argumentar tudo isso que eu falei na minha tese, que eu quero defendê-la com unhas e dentes. E aí, a minha conclusão, eu vou colocar, então, o que se deve fazer? Quem vai fazer e como fazer? Cuidando todos aqueles aspectos que eu já falei antes. A ortografia, caligrafia, a estrutura da minha redação, um título bem coerente com a minha tese, não passar as margens, cuidar se está tudo corretinho o que eu escrevi, revisem o que vocês escreveram. Tudo isso para ter uma nota excelente na minha redação. Ok, gente? Então, até a próxima. Até a próxima prova que iremos comentar 2017. Até lá. Beijos.